Vidas é um grupo de profissionais de saúde e também do direito que buscam acolher, tratar e orientar as pessoas em situação de violência sexual. Ela precisa de procurar um serviço de saúde para que ela possa, além de receber um acolhimento psicossocial, receber o aconselhamento e tratamento, inclusive, para prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e prevenção de algumas consequências da violência sexual, como a gravidez indesejada. Então, é importante que ela busque o serviço de saúde para que ela também receba esse tipo de tratamento. Se acontecer de uma mulher engravidar em decorrência de um estupro, é muito importante que ela saiba dos seus direitos. Se assim ela desejar, ela pode buscar o serviço de interrupção legal da gravidez, né, com acompanhamento de toda a equipe de saúde, e ela não precisa de buscar os meios inseguros e ilegais para o abortamento, uma vez que desde 1940, nos casos de gravidez em decorrência de estupro, o aborto é permitido por lei no nosso país. Tem autonomia para tomar as decisões sobre o seu próprio tratamento. Então ela vai se sentir acolhida, vai se sentir parte, né, inclusive nas decisões que dizem respeito ao seu corpo, à sua intimidade, à sua privacidade. Pode ter certeza, inclusive, que ela vai ser acolhida por uma equipe que é ética, que preza inclusive pelo sigilo, que é um dos pilares mesmo da nossa profissão na área da saúde. A pessoa que é vítima de violência, especialmente a violência sexual, ela tem muita dificuldade de procurar ajuda ou de até saber quais os serviços que existem para que ela possa ser cuidada, protegida. Então, o Nua Vidas, ele surge como um espaço dentro da rede, de um modo geral, que faz a escuta e o acolhimento e o cuidado dessas mulheres, podendo tanto oferecer o atendimento médico, né, para a saúde física, como também as orientações necessárias para o cuidado à sua saúde mental. Às vezes, a família não tem dimensão do efeito disso. E os próprios pais, ou a mãe, ou a pessoa que cuida desse adolescente ou desse jovem, ele também está traumatizado e não consegue, às vezes, dar conta do que aconteceu. A gente pode dizer assim, não caiu a ficha. Então, demora um pouco para que isso aconteça, e por isso que às vezes demora para que o processo ande ou para que procure ajuda, e a gente precisa ajudar a compreender isso e a entender a intensidade dessa violência. Então, para quem está de fora, supostamente de fora, né, que não foi a pessoa que foi a vítima como cuidador, ele acha que isso pode ser relativizado. Então, a gente precisa, às vezes, enquanto equipe de saúde, mostrar para essa pessoa, para essa família, o quanto ela está ainda violentando esse jovem que já foi violentado anteriormente. A gente precisa ajudar essa família a pensar em estratégias e formas de proteger, de proteção, e às vezes até criar uma aliança com a pessoa que foi vítima, adolescente ou adulto, para que ela sinta que ela tem um lugar onde ela pode recorrer. Reconhecer que existe a violência é o primeiro passo, e ao abrir as portas de um ambulatório, a gente tem esse protagonismo, né, de ser um lugar onde a gente possa conversar sobre isso. Depois que entrou no Nua Vidas, a gente tem um protocolo de atendimento, que deveria durar até 6 meses, mas a gente tem boa parte de pessoas que ficam conosco mais do que esse tempo. Então não acho que a gente fale de prevenção só orientando pais. A gente fala de prevenção pensando na criança, na adolescente, em especial a mulher, que é a principal vítima de violência sexual. Mas eu penso que o mais importante a dizer é que talvez esteja na hora e que a gente possa falar de sexo, de prazer, de toque, de corpo, de descoberta. Eu acho que quando a gente começar a colocar esses assuntos em pauta, muito antes da violência, essas pessoas que são violentadas vão reconhecer quando não é algo que faça bem. Como esses temas não são conversados, eles ficam guardados e armazenados no lugar do proibido, a violência se mistura com esse lugar do proibido. Grande parte das vezes, eu ouso dizer que a maioria das vezes, essas crianças são violentadas sem dor. Então elas são violentadas em casa, especialmente por pais, tios, avós, padrinhos, mães,
tias, madrinhas, avós. Lógico que a gente tem esse homem como principal violentador, mas a gente tem um cenário onde tudo isso acontece, que as personagens femininas não podem ser ignoradas. Junto com isso, tem o afago antes de dormir. Então, para essa criança reconhecer que ela é vítima de violência, tem uma trajetória entre desvincular tudo aquilo que é carinho, proteção, com o que é violação de direito. Os adultos que estão próximos a uma criança precisam estar atentos, e eu destacaria em especial a escola. Ela precisa estar atenta como lugar protetivo para a criança, porque a criança dá pistas no desenho, no comportamento arredio, numa hipersexualização, ou às vezes a criança numa superadaptação. A gente tem crianças que não têm sintoma nenhum na escola, mas elas estão entristecidas. Então, esse é o desafio de todos nós e de qualquer adulto. Não é para pais, não é para professores, é para todos nós, né? É tarefa nossa a proteção à infância. A gente faz o trabalho do suporte psíquico, avaliação do estado mental. Quando é necessário, né, a gente faz o encaminhamento para a rede de saúde e, ao mesmo tempo, de ver como que está, assim, os principais cuidados que são necessários com a vítima de violência sexual naquele momento. O que ela está demandando. Tem vários estudos que falam sobre correlações, assim, teve estudos de pessoas que são violentadas, por exemplo, na infância, e depois em outros momentos elas passam por violências em relacionamentos, ou até na própria infância mesmo. Então é importante a gente ir atuando, assim, igual você começou falando sobre a complexidade, para a gente ir prevenindo no geral mesmo, assim, para a gente ir entendendo o que é essa vulnerabilidade que a pessoa está passando lá e atuar frente a isso. Então, o principal que a gente faz ali no Nua Vidas é principalmente esse aspecto emergencial. O que a pessoa precisa naquele momento. Mas é muito importante depois atuar para tanto fazer esse tratamento psíquico da pessoa que passa por isso, que pode desenvolver muitos traumas, transtornos mentais serem aumentados, exacerbados, ou até ser mais um contribuinte para o surgimento de transtornos mentais, como depressão, transtorno bipolar. E, ao mesmo tempo, também diminuir essa repetição que vai acontecer depois. Vai acontecer não, né? Mas que pode acontecer na vida dessas pessoas. Acho que é um assunto complexo, que ele exige ainda muita discussão. Muitas vezes as discussões, elas têm que envolver principalmente as pessoas da área, os especialistas, as pessoas que estão trabalhando nessas áreas. Então, até esse tipo de discussão envolver a equipe de saúde, envolver a equipe médica, a equipe jurídica, a equipe da psicologia, os estudiosos mesmo, né, a antropologia, porque até para a gente ir conseguindo chegar em acordos em modos de prevenção e de tratamento às vítimas. Entender aquele paciente, no caso a vítima, como um ser que está localizado num território, que tem um contexto, que tem necessidades. Isso é muito importante para garantir o acesso à saúde, produzir saúde naquele indivíduo, né? Então o serviço social trabalha bastante nessa lógica da intersetorialidade, né? Fazer essa ponte da política da saúde com as demais políticas públicas, né? Então a gente basicamente faz encaminhamentos, contatos com a rede, visita domiciliar, estamos começando a fazer para conseguir efetivar esses encaminhamentos, reuniões com as equipes da rede de atenção à saúde e outras redes para explicar sobre o Nua Vidas, para essa demanda chegar lá no hospital também. Nesses históricos de violência, muitos outros assuntos surgem, né? Nem sempre o único ponto que você tem ali é o abortamento legal. Surgem outras questões aqui. A violência sexual, por exemplo, contra crianças e adolescentes, podem levar a afastamento de quem agrediu essa criança
do lar. Então tem outras questões que não são exclusivamente só as referentes ao estupro. E por outro lado também acabam surgindo questões que são dúvidas dos próprios profissionais, né? Qual é o encaminhamento? Se chega uma criança que foi vítima de agressão sexual, qual o caminho que eu devo tomar enquanto profissional de saúde? Eu preciso notificar o conselho tutelar? E precisa, né? A gente já diz aqui precisa. A gente precisa entender claramente duas coisas. Uma coisa é uma mulher, com toda a sua autonomia, vítima de violência sexual. A segunda coisa é uma criança e um adolescente vítima de violência sexual, que precisa, e aí a Constituição vem, o Estatuto da Criança e do Adolescente vem e fala, olha, Estado, sociedade, família tem que proteger crianças e adolescentes. Então, quando a vítima é uma criança ou um adolescente, então toda a rede surge para tomar medidas nesse caminho. E uma dessas medidas pode ser, por exemplo, a chamada medida protetiva, que afasta essa pessoa de próxima dessa criança. Claro que as mulheres também têm. Então, uma mulher que foi vítima de um estupro, nós já tivemos casos como esse, e que o agressor era próximo dela, ela precisa de uma medida que a proteja, que impõe a ele que não chegue próximo dela. Então, a parte jurídica, ela olha tanto o aspecto civil quanto o aspecto penal e orientações, né? Tirar dúvida, porque as pessoas têm muita dúvida acerca desse assunto. O estupro ainda é visto pelas mulheres como algo do qual elas precisam ter vergonha e do qual elas são culpadas. E que elas não podem externar, porque elas vão ser responsabilizadas por isso. E que ter engravidado de um estupro é culpa delas também, né? Então, esse assunto todo, esse tabu todo que cerca, o jurídico às vezes consegue apoiar quando fala, não, é desse jeito, não é o que está escrito na lei, né? E, mais do que isso, como eu disse agora, tentar as punições devidas, porque é importante que aqueles que cometem violências sexuais ou violências domésticas sofram a reprimenda, porque isso é um caminho para evitar que eles façam com outras pessoas, né? Então, esse caudal todo de questões jurídicas que nós tentamos, no mais possível, enfrentar junto com os profissionais dentro do HCUFO no atendimento do Nua Vidas. Que é muito importante que seja cuidado, porque esse é um trauma que vai repercutir na vida toda da pessoa. E ela precisa ser ajudada a dar um novo significado para a sua história, ressignificar o trauma e reconstruir sua própria vida com essa marca, né, que é uma cicatriz presente.